Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre Oxóssi. Oxóssi é a energia do conhecimento. Tem certos momentos na nossa vida que nós chegamos numa encruzilhada, encruzilhadas, e a gente encruzilhada entre ou tu vai mais para o material, ou tu vai mais para o espiritual, ou tu acaba fazendo uma dosagem entre as duas partes. Então nós começamos a nos perguntar de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual é a minha missão, qual é o meu objetivo, e essas perguntas começam a nos incomodar. E a partir desse incômodo, nós passamos a procurar as respostas para essas perguntas. E quem está vibrando, nos dando essa empurrada para procurar essas respostas, é a energia de Oxóssi. Então, nós vamos correr atrás do conhecimento, das várias frentes espiritualistas, para ver qual que nos sacia a nossa sede de saber. Então, a energia de Oxóssi é a energia que aguça o nosso raciocínio, estimula a nossa mente na busca incessante sobre a origem, o porquê de nós estarmos aqui, o que nós precisamos fazer para encontrar a felicidade e chegar até o Pai. Mas a energia de Oxóssi, ela atua, mas sem fanatismo ou emotividade, mas com conhecimento, trazendo a transformação e trazendo uma fé bem sólida. E a partir daí nós vamos começar a fazer o religare tão esquecido com o Pai. Então passamos a ter coragem de nos olhar internamente, de nos conhecermos e a partir daí ter o entendimento das leis divinas, as leis que regem a nossa vida. O seu sítio vibracional é as matas, onde está todo o conhecimento ali, conhecimento de cura nos vegetais. E nós ouvimos muito dizer, a gente lê vários autores, que o Oxóssi lembra o médico, o doutrinador, o caçador e o pastor de almas. E às vezes a gente fala assim, direto. Por que eles dizem isso? As entidades que labutam nessa energia, enfechados nessa energia de Oxóssi, elas através das plantas, dos vegetais, através das matas, que é o reino de Oxóssi, elas curam as nossas feridas, tanto internas como as nossas feridas em corpo físico. Assim como os médicos fazem no nosso plano material. Então, através da cura do nosso espírito, ou seja, do nosso corpo físico ou do corpo astral, eles, junto com a cura, eles mostram com amorosidade as nossas imperfeições, o que nós precisamos mudar, quais as leis divinas que nós não estamos atuando, que nós não estamos seguindo e que está nos desequilibrando. Substituir essas energias negativas que vêm das nossas imperfeições para energias positivas. Essas imperfeições, essas energias negativas, elas trazem doenças para o nosso corpo físico. E quando nós desencarnamos, elas ficam vibrando ainda nos corpos astrais, no corpo astral. Então, quando nós temos entendimento de como a vida é regida,
nós começamos a fazer uma transformação no nosso ser espiritual. Tem certas coisas que nós não queremos, nós não aceitamos e nós não vamos cultivar. Então nós começamos a controlar nossos pensamentos, nossas atitudes, que tipo de emoção que eu começo a vibrar. E tudo isso no negativo, ele vai trazer doença para o nosso corpo. Então nós temos ciência que o desequilíbrio nos traz o sofrimento, que vai nos trazer sofrimento futuramente. Então a energia de Oxóssi, além de nos curar o nosso espírito, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, ele abre a nossa consciência, né? Através do conhecimento, ele mostra qual é o caminho correto. Caçador por excelência, na busca, na caça do conhecimento. Quando eu pergunto, começo a perguntar de onde eu vim, por que eu estou aqui, por que o meu pai e minha mãe, que eu não gosto deles, que eu não me sinto bem com eles, que eu vivo brigando, por que eu vim nascer, que eles são meus pais. Então, a partir daí que essas perguntas começam a vibrar no teu ser e tu começa a procurar, a buscar, né? Aí tu vai ter um melhor entendimento. Então aí é o caçador, ele vai procurar esse entendimento. E Oxóssi, ele ensina aos espíritos fragilizados, com amorosidade, para que ele saia daquele ato contínuo, desequilibrado, trazendo erros contínuos, né? Sempre, cada vez mais. Então, quando o Oxóssi entra trazendo esse conhecimento e ao mesmo tempo curando o seu espírito, quando esse ser ele fica mais aliviado com as suas curas, né, dos seus corpos, ele passa a compreender melhor o porquê dele estar passando por aquela determinada situação e a partir daí ter vontade de mudar. Claro que numa situação dessa de mudança acaba envolvendo outros orixás de Ogum, orixá de Ansã, que é mudança, transformação, mas é através do conhecimento do orixá Oxóssi que o ser começa a essa busca de ser melhor, né? Então ele ensina sem ferir, corrige amando. Oxóssi é pastor das almas porque ele procura arrebanhar todo espírito desgarrado para futuramente formar um rebanho só. Ele orienta, ele mostra o caminho a ser seguido por toda a humanidade. Ele modifica inteligências e consciências, atuando na mente e no coração. Só nessa partezinha aqui, nessa primeira parte que eu falei sobre a vibração de Oxóssi, a gente pode perceber que Jesus vibrava muito em Oxóssi. Jesus muitas vezes se retirava, ficava olhando o mar, ou ia para as montanhas, e muitas vezes ele se entristecia, ele chorava, porque assim como na vibração de Oxóssi ele curava os leprosos, os cegos, né, ele percebia que esses espíritos eles não estavam ainda preparados para essa transformação. Eles não compreendiam todo o ensinamento que ele estava distribuindo, né, que ele estava expandindo através das parábolas, dos diálogos, das conversas. Eles não entendiam. Então, depois de curado, eles passavam a continuar errando, eles erravam. Então, tem aquela passagem que dizia, não adiantava ele colocar um remendo novo numa roupa velha. Porque o pano novo, ele vai dar de si, ele vai encolher quando lavar. E quando ele encolhe, ele vai, né, quando ele foi costurado no pano velho, ele vai fazer rombos, porque ele vai encolher e vai puxar o velho. Quer dizer, então aquela cura que ele fez naquele ser espiritual
passou muitas vezes a ter erros mais graves, mas era um momento consciencial daquela pessoa, daquele ser. Então Jesus vibrava muito em Oxóssi, né? Oxóssi atua manipulando o prana acumulado nas ervas, liberando as mazelas que estão fixadas nos corpos astral e físico dos seres, né? Através das doenças, para que com a obtenção da cura do espírito, né, ele possa acordar para o crescimento espiritual, né? Então ele incrementa a vibratória desse orixá, ele incrementa o bem-estar astral e físico, né, livrando muitos filhos de fé do desânimo e da doença, né? As entidades que trabalham nessa vibração, elas atuam no corpo astral do médium, principalmente na região do chakra esplênico, que tem equivalência no corpo físico, no baço e no fígado, né? A sua insígnia é o arco e flecha, né? E o Oxóssi, ele também, tem um símbolo, né? O índio representa a vibração de Oxóssi. Por que o índio representa a vibração de Oxóssi? Que o índio ele tem uma convivência fraterna, harmoniosa com a natureza. Ele não é um ser à parte, ele faz parte da natureza. Então ele respeita a natureza, ele não agride a natureza, ele se utiliza só daquilo que ele precisa, ele não se excede. Então essa convivência harmoniosa do índio com o sítio vibracional de Oxóssi faz com que ele seja o símbolo desse orixá. As características dos filhos de Oxóssi são pessoas capazes de assumir grandes responsabilidades com verdades espirituais. Os filhos de Oxóssi eles têm um compromisso de ampliar, de distribuir o conhecimento. Possuem a facilidade de organizar, de liderar, de lidar facilmente com os grupos, né? Gostam muitas vezes de ficar só, né? Mas ele tem que, para refazer as suas energias, mas ele tem que cuidar para não ficar muito tempo assim, meditando, divagando, e a vida vai passando, as oportunidades vão passando, e ele só fica ali na rede olhando a vida passar, né? Então, os filhos de Oxóssi têm que cuidar um pouquinho isso. São discretos e fiéis, aparentemente reservados e tímidos. Eles não assumem problemas dos outros, mas eles gostam de estar lado a lado, ajudando. Ele não gosta de ver ninguém passando por uma dificuldade e sentar ali dando uma ajuda, um conselho. Ama a liberdade e a natureza, gosta do mato, gosta de uma água, gosta do bicho, gosta de contemplar um pôr do sol, uma noite estrelada, um pássaro cantando. Às vezes o filho de Oxóssi está fazendo uma atividade ou outra qualquer, lendo ou trabalhando, e aí tem um passarinho cantando, e ele para, aquilo vem, ele para só para olhar, e fica, aquilo assim, é um bálsamo para ele, sabe? Então é essa ligação com a natureza que os filhos de Oxóssi têm, né? São generosas, hospitaleiras e amigas da ordem. Têm rapidez de raciocínio, boa oralidade e comunicação. Tem os pés muito ligados na terra, gostam assim de colocar o pé firme no chão, são pessoas cheias de iniciativa e sempre em vias de novas descobertas e de novas atividades. Extrovertidas para os amigos fiéis. Não é ciumento, muito menos rancoroso. Mas quando um apronto com o filho de Oxóssi, ele é como o índio, quando vai entrar na mata. Ele é ladinho, ele coloca o pezinho sem fazer nenhum barulho, e seu tiro é certeiro. Ele analisa e, quando ele atira, ele acerta. O aspecto negativo: podem viver de ilusões,
por isso podem vacilar no que desejam realizar, por vezes demonstram vontade de fazer nada, como falei há pouco, que pode ser confundido com preguiça, são um pouco esbanjadores, né? Às vezes por esbanjar falta alimento, né? Falta dinheiro, é o desperdício, né? Podem se tornar um pouco agressivos e ter dificuldade de se comunicar. Então isso aí seria o desequilíbrio nessa energia, né? As entidades, elas muitas vezes apresentam, se incorporam, né? Incorporam nos seus médiuns com assobios, né? Os sons básicos das forças de natureza. Esses sons, como também os estalar dos dedos, né? Eles ajudam no pulso do corpo astral do médium para haver uma retomada de rotação, a frequência do corpo astral para haver uma boa manifestação. Tá? Também é utilizado os assobios, como os brados, para desagregar larvas, miasmas, para fazer o descarrego, tanto no médium como no consulente, né? E também são utilizados como cumprimentos e despedidas, são esses sons de assobios e vibrados, né? Então isso é uma pontinha, né, do que é o orixá Oxóssi. Aconselho não só esse orixá, como mas todos os outros orixás, para vocês lerem com outros autores, né, ter outras frentes de opiniões sobre os orixás, para a gente ampliar cada vez mais o nosso entendimento dessas forças que chegam até nós. Tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um saravá fraterno a todos e até a próxima.